O que era para ser apenas uma caçada rotineira no Call Belt acabou abalando as estruturas do mundo. O Leão Dourado caiu, e o nome de Leno agora ecoa pelos corredores de Marineford e pelos tronos dos Yonkou. Entre teorias sobre sua linhagem e o choque de seus novos poderes, o jovem deus do trovão descobre que a paz na Vila Cocoyazi está com os dias contados. O mundo despertou para sua existência. E agora, não há mais volta. One Piece, o Deus do Trovão, parte 3. Capítulo 25. Logo na manhã seguinte, a pequena Elaine veio correndo. Ao ver que Leno estava acordado, a menina comemorou e pulou direto em seus braços. Irmãozão, você finalmente acordou. Elaine sentiu tanta saudade de você, disse a garotinha com certa mágoa. Elaine, enquanto eu estava fora, você se comportou bem em casa? Perguntou Leno, abraçando-a e sentando-se à mesa de jantar. Elaine era muito obediente. Sério? A Elaine é uma menina tão boazinha. Aqui, o irmão mais velho trouxe uns doces para você. Quer experimentar? Uau! Irmãozão, você é o melhor, beijos, exclamou Elaine, animada. Ha 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 ha. Vendo sua bobagem, as poucas mulheres por perto também não conseguiram conter o riso. Após o café da manhã, Leno levou Elaine para fora. Os aldeões, ao verem que ele havia acordado, vieram um após o outro para cumprimentá-lo. Sentindo o carinho deles, Leno os cumprimentou de volta e em seguida levou Elaine embora. No laranjal, Bellemere estava ocupada trabalhando. Quando viu Leno, rapidamente se aproximou para pegar Elaine de seus braços, mas a menina teimosamente se recusou a soltá-lo. No fim, Bellemere não teve escolha a não ser deixá-la ficar. Pelo resto do dia, Elaine se agarrou firmemente a Leno sem descer, deixando-o meio divertido e meio impotente. Leno, o jornal de hoje, deu uma olhada, disse Nami, aproximando-se e segurando. A lendária queda do grande leão dourado pirata. Jovem misterioso mata o leão dourado. Abaixo da manchete havia uma foto. Leno em sua forma de homem-dragão, segurando uma longa espada e olhando para o cadáver do leão dourado. Como é que o Morgans tirou essa foto? Não tinha ninguém por perto naquela hora. Leno murmurou confuso. A relação do jovem misterioso com Kaido abaixo, o jornal especulava ousadamente que esse jovem misterioso poderia ser filho de Kaido, abandonado e deixado à deriva. O rosto de Leno escureceu. Morgans é melhor eu não te encontrar por aí, senão eu te bato até você não conseguir mais escrever. Então, aquele com quem você lutou naquele dia, era o grande pirata Leão Dourado? Perguntou Kuina. Sim. Originalmente fui ao Call Belt para caçar um rei do mar para dar um banquete a Elaine, mas acabei encontrando o leão dourado lá, respondeu Leno. E no fim você o matou? Os olhos de Nami brilharam. Leno era incrível, afinal, ele era o leão dourado. De jeito nenhum, a força dele era assustadora. Basta olhar para os meus ferimentos. É claro que mesmo que eu não tenha sido quem desferiu o golpe final, a morte dele ainda foi culpa minha, suspirou Leno. Então, o que é essa forma de dragão? Eu pensei que você tivesse os poderes da fruta do trovão. Não era você o deus do trovão? Nami provocou com um olhar malicioso. Bem, meu corpo é especial. Posso comer 3 Akuma no Mi. Mas meninas, lembrem-se de manter isso em segredo, disse Leno misteriosamente. Sério? Exclamaram os 3 em uníssono, chocados. É sério. Todas as garotas prenderam a respiração. Se isso se espalhasse, o mundo inteiro entraria em erupção. A propósito, você já deu uma olhada no nosso navio? Como se sente? É incrível, disseram todos apressadamente ao mesmo tempo. As instalações são perfeitas, um estúdio de arte, uma oficina, e os quartos internos são enormes. Tem uma cozinha, uma enfermaria, até um aquário. Este navio é simplesmente incrível demais, disse Nami, entusiasmada. Ah, e mais. Este navio pode navegar sem depender do vento e até voar. É inacreditável. Eu amo muito este navio, acrescentou ela. Os outros assentiram rapidamente, com os rostos repletos de satisfação. Contanto que você esteja feliz, isso faz com que todas as minhas viagens de ida e volta valham a pena. Satisfeitos? Estamos mais do que satisfeitos, hahaha. Enquanto as meninas discutiam animadamente sobre como decorar o navio. Entretanto, no novo mundo, em mares desconhecidos, um enorme navio baleia branco navegava lentamente. Vovó, olha o jornal de hoje. O leão de ouro morreu. Engoliu em seco, engoliu em seco, engoliu em seco. Barba Branca, que estava bebendo, pegou o jornal. Guhahaha. Chique, seu desgraçado, então você também se foi. Ele murmurou enquanto olhava para o horizonte. Na ilha Whole Cake Totoland. Mamãe, aqui está o jornal de hoje. O Chique, o leão dourado foi morto, disse Katakuri. A Big Mom, devorando doces com a boca escancarada, agarrou o jornal. Chique, aquele velho tolo finalmente morreu? Que bom. Ele já devia ter morrido há muito tempo. Quanto a esse jovem misterioso, descubra quem ele realmente é. Será que ele é o filho do meu querido irmão? Sim, mamãe, respondeu Katakuri, mas seu olhar penetrante se deteve na foto do jovem em forma de dragão. No país de Wano, Onigashima. O Orororo. Quem pode me matar? Eu quero tanto morrer, murmurou Kaido bêbado e atordoado. Capitão Kaido, o jornal de hoje diz que o leão dourado foi morto. E quem o matou foi seu filho, disse King ao entrar, segurando o jornal. O quê? O leão dourado está morto? E meu filho o matou? Yamato. Kaido piscou, confuso. Não, capitão, apenas olhe para o jornal. Não me diga que esse pirralho é mesmo meu filho? Capitão, você seria a única pessoa que saberia disso. King gemeu, com rugas negras se formando em sua testa. Não sei. Ah, tanto faz. Vamos beber. King, não aguento mais esse capitão. Em Dressrosa, Planalto do Rei, Palácio Real. Então, a fruta que aquele desgraçado roubou já foi comida? Interessante, muito interessante, fe. Em Marineford, quartel-general da Marinha, sala de reuniões. Há uma boa chance de que esse jovem misterioso que matou Shiki seja o dragão que a Terra Santa nos disse para procurar, afirmou Tsuru, oficial do Estado-Maior da Marinha. Ha. Que garoto poderoso do Mar do Leste. Vou trazê-lo para a Marinha e treiná-lo para ser um almirante.
Sengoku, quero tirar uma licença e ir ao Mar do Leste trazer esse garoto de volta para a marinha, disse Garp, levantando a mão e gritando para Sengoku. Calha a boca, seu idiota. Você só quer ver seu neto. Você voltou de lá há menos de uma semana. As veias de Sengoku saltaram enquanto ele gritava furiosamente, quase pronto para socá-lo. Nossa, matar o leão dourado. Isso sim é algo, disse Kizaru preguiçosamente enquanto polia as unhas. Aokiji e Akainu, no entanto, permaneceram em silêncio. Afinal, eles ainda não sabiam a verdade sobre o assunto. No arquipélago de Sabaldi fica o bar de exploração do Shaq. Ara, então o leão dourado morreu? Mais um de nós, os velhos, se foi, suspirou Shaq. Não sobraram muitos de nós, concordou Hyleg. Bem, quanto mais olho para esta foto, mais sinto que este garoto misterioso é o deus do trovão, o irmãozinho Leno, exclamou Shaq de repente. E ele também está no Mar do Leste. Se for mesmo ele, isso é chocante. Afinal, sua habilidade era supostamente a fruta do tumulto, disse Hyleg gravemente. Ora, que notícia bombástica, exclamou Shaq com os olhos brilhando. De volta com Leno, após vários dias de descanso e recuperação, ele finalmente teve tempo para refletir tranquilamente sobre os aprendizados obtidos naquela batalha. Capítulo 26. Na encosta do penhasco atrás da Vila Kokoyazi, Leno estava sentado de pernas cruzadas com a fenda do vento à sua frente, repassando cuidadosamente a batalha em sua mente. Shiki, o leão dourado como espadachim de elite, possuía uma esgrima extraordinária, um haki avassalador e uma força inegável. Leno recordava meticulosamente cada sensação daquela batalha, a velocidade de seus golpes, a força bruta e aquela vontade inflexível de destruir tudo. Sua mente repetia incessantemente as cenas daquele dia. Irmã Nami, o que há de errado com o irmão mais velho? Ele está sentado aí quase o dia todo, nem sequer almoçou, disse Aileen, preocupada, com medo de que o irmão passasse fome. Nami também não tinha certeza do que Leno estava fazendo, então se virou para Kuina. Kuina, vendo o olhar interrogativo de Nami e a preocupação da garotinha, sorriu suavemente. Não se preocupe, ele está bem. Leno está repassando aquela batalha em sua mente. Assim que ele assimilar completamente os ensinamentos daquela luta, ele ficará ainda mais forte, disse Kuina com expectativa nos olhos enquanto olhava para Leno. Enquanto as meninas discutiam o que preparar para o jantar, Aileen exclamou de repente. Olha, o irmão mais velho está se levantando. Leno se levantou, desembainhou sua espada repentinamente e desferiu um golpe. Uma enorme lâmina azul de energia disparou, abrindo uma fenda colossal que se estendia por 1 quilômetro através do mar, uma fissura que se recusou a fechar por um longo tempo. Incrível! O irmãozão é incrível! Isso é exagerado demais. Nami exclamou enquanto Nojiko a encarava em choque. Leno conseguiu. Ele agora é um grande espadachim, disse Kuina com a voz trêmula de entusiasmo. Mas enquanto esperavam, as garotas perceberam que Leno continuava imóvel após o golpe, espada em punho. Não há nada de errado, perguntou Nojiko ansiosa. Os outros trocaram olhares nervosos, quando de repente a lâmina na mão de Leno começou a brilhar com uma luz escarlate. O que é isso? Ao verem arcos carmesins de relâmpago dançando na lâmina de Leno, as garotas sentiram o próprio ar ficar pesado e opressivo. Eu me sinto mal. O rosto de Aileen empalideceu. Então, num instante, aqueles arcos carmesins se espalharam pelo corpo de Leno e se alastraram, abrindo sulcos irregulares no chão. Erguendo a cabeça, Leno desferiu outro golpe, a enorme lâmina carregada de vermelho voando para o céu. Bum! Lá na vila, os moradores assustados olharam para cima e se depararam com uma visão chocante. Um corte gigantesco que fendeu não apenas as nuvens, mas o próprio céu, abrindo-o em uma fenda enorme que se estendia em direção ao pôr do sol no horizonte. Banhado pelo brilho dourado do crepúsculo, Leno voltou-se para as garotas com um sorriso radiante no rosto. As mulheres ficaram paralisadas, olhando fixamente, primeiro para a fenda nos céus, depois para Leno, que estava sob o brilho do pôr do sol. Seus rostos estavam marcados por uma admiração indescritível. Será que o grande irmão é um deus? Aileen murmurou atordoada, incapaz de desviar o olhar. As mulheres ficaram sem palavras. Crepitar. Num piscar de olhos, Leno apareceu diante delas. Ei, acordem, disse ele gesticulando com a mão. Exclamaram todos, em choque. Irmãozão, você é incrível. Leno, seu idiota, isso foi demais. Você é absurdamente forte. O quê? O que foi isso agora há pouco? Kuina deu um passo à frente, embora seus olhos ainda carregassem o peso do choque. Essa foi a infusão de Haki do Conquistador. É o mesmo conceito da infusão de Haki do armamento. Apenas uma aplicação de Haki de nível superior. Não se preocupe, você também vai aprender. Eu te ensinarei quando chegar a hora, disse Leno com um sorriso gentil, encorajando-a. Ele se abaixou para pegar a pequena Aileen no colo. Beijos. Não, o irmão mais velho não é um deus. Ele é apenas uma pessoa forte. O irmão mais velho é o melhor. O melhor. Ri. Aileen riu, agarrando-se ao pescoço dele. Vamos para casa comer. Com Aileen nos braços, Leno começou a voltar para casa. Eba, hora do jantar. Quero carne. Seu idiota, Leno, espere por nós. Nami e os outros correram atrás dele. Após o jantar, eles voltaram da casa de Belle Mary e se reuniram em volta da mesa, tomando chá. Decidi, passarei os próximos dias fazendo companhia a Aileen. Vocês também deveriam passar mais tempo com suas famílias e preparar os suprimentos. Daqui a 15 dias partiremos, disse Leno, olhando ao redor do grupo. Eba, finalmente vamos para o mar. Mal posso esperar, exclamou Nami, animada. Nojiko e Kuina também pareciam cheias de expectativa. Kuina, você quer ir para casa e se despedir como deve ser? Não precisa. Já voltei há pouco tempo. Vou esperar até sairmos do Mar do Leste para me despedir formalmente. Isso funciona. Afinal, de acordo com o nosso plano, passaremos pela vila de Shimotsuki de qualquer maneira, disse Leno. Após terminarem a discussão, voltaram a descansar. Certo, ainda havia aquele cofre que haviam tomado do leão dourado. Com um único golpe, Leno abriu. Dentro havia 2 Akuma no Mi.
Que sorte! Uma era fruta pássaro-pássaro, do tipo Zoan, modelo besta mítica, Bifan. A outra era fruta papel-papel, do tipo Paramecia. Ambas eram frutas de nível divino, que sorte! Mas, é claro, eram tesouros acumulados por um pirata lendário como o Leão Dourado. Além das Akuma no Mi, havia também algumas frutas silvestres, algumas cartas náuticas, uma pistola dourada e algumas fórmulas médicas. Mas Leno não tinha muito interesse nelas. Jogou-as num canto do seu inventário, arrumou o resto e deitou-se para descansar. Ao amanhecer do dia seguinte, Leno embarcou no galé e inspecionou seus acessórios, verificando se algo precisava ser reposto. No terceiro convés, ele verificou os quartos dos outros e os encontrou todos decorados com bom gosto. Seu próprio quarto também estava impecavelmente arrumado. No momento em que ele estava prestes a recarregar o navio, Nami gritou de baixo: Leno, venha rápido, olha o que eu encontrei. Sua voz transbordava de entusiasmo. Leno desceu e viu Nami segurando uma estranha fruta azul celeste com os olhos brilhando. Olha, encontrei isso no laranjal esta manhã. É uma fruta do diabo. Isto é, os olhos de Leno se estreitaram. A fruta flutuante. A mesma fruta flutuante que o Leão Dourado tinha? Sim, exatamente essa. Shiki era realmente um homem direto. Ele não só impulsionou meu crescimento, como também me deixou sua própria Akuma no Mi. Leno suspirou surpreso. Nami revirou os olhos furiosamente. Direta? Mais para o lado de você ter esquecido como ficou meio morta na cama por dias. Vamos depressa, coma logo. Essa era a habilidade do Leão Dourado. Certo. Após pensar um pouco, Leno decidiu comer a fruta. Afinal, seus poderes de levitação tornariam muitas coisas muito mais convenientes. Croque, croque. Em apenas algumas mordidas, ele havia terminado a fruta do diabo. Nami ficou boquiaberta. Ela esperava vê-lo pagar um mico com gosto, mas Leno comeu tudo sem nem sequer fazer uma careta. Rosto sereno, sobrancelhas firmes, nenhum sinal de dor. Ela se sentiu completamente privada de diversão. Enquanto isso, Leno sofria em silêncio. Ele se arrependia de ter feito cena só para parecer descolado. Homens de verdade nunca vacilam, ele dizia para si mesmo. Agora, ele estava pagando o preço. Capítulo 27. Apresse-se e teste seu novo poder. Nami insistiu. Leno colocou a mão no corrimão e, num instante, o poder da Akuma no Mi envolveu todo o navio. Incrível! Com isso, nosso navio agora pode decolar sem carregar e flutuar no céu indefinidamente sem consumir eletricidade. Essa habilidade é simplesmente conveniente demais. Exclamou Nami, observando maravilhada enquanto o navio subia suavemente no ar. E isso não é tudo. Quando eu dominar completamente esse poder, poderei erguer uma ilha inteira aos céus, assim como o Leão Dourado fez. Você consegue levantar uma ilha inteira? Isso é insano. Nos dias seguintes, Leno passou a maior parte do tempo com Aileen, às vezes ajudando Belimer no laranjal, até que um dia... Aileen, você quer voar até o céu e ver isso de cima? Sim, sim, sim. Irmãozão, me leva lá para cima. Eu quero ver. Aileen se agarrou ao braço de Leno, sacudindo sem parar. Na montanha ao fundo, Leno disse: Aileen, não tenha medo, está bem? Não pisque. O irmão mais velho está prestes a se transformar. Roar. Um dragão rosa arroxeado de 1000 metros de comprimento apareceu diante de Aileen. A garotinha olhou para cima sem entender nada, murmurando: um dragão? Que dragão enorme. Ela só saiu do transe quando uma cabeça de dragão enorme e feroz se estendeu à sua frente. Então, ela se deixou cair no chão. Eu te assustei. Vamos, suba. Uma enorme garra de dragão se estendeu diante de Aileen. Irmãozão. Incrível, incrível. Ao ouvir sua voz familiar, Aileen saiu do transe, pulando de alegria. Ela subiu na enorme garra, olhou para os chifres gigantes e gritou: Irmãozão, eu quero ir lá em cima. Os enormes olhos de dragão de Leno brilharam com desamparo. Tão pequeno, e já querendo pousar na minha cabeça como uma rainha. Escalando as enormes escamas, a menina finalmente alcançou a cabeça do dragão, abraçando o chifre mais grosso que todo o seu corpo. Segurem-se firme, estamos decolando. Aileen assentiu freneticamente. O dragão gigante alçou voo, planando sobre a Vila Kokoyazi. Da cabeça do dragão, Aileen acenava freneticamente, gritando: Mamãe, irmã, olhem para mim, estou voando. Lá embaixo, os aldeões olhavam boquiabertos para o enorme dragão que serpenteava pelo céu, e para a minúscula figura que acenava em sua cabeça. Meu Deus! Um dragão de verdade. Um dragão tão enorme. Como é que um pode aparecer aqui? Espere, aquela pequenina de cabeça para baixo, não é Aileen? Pessoal, não entrem em pânico. Sou eu, Leno, gritou ele para acalmá-los. Leno? Meu Deus, como ele se transformou num dragão tão enorme. Sim, aquele dragão é gigantesco. Que idiota, Leno. Então essa é a outra habilidade dele? Isso é demais. Nami ficou boquiaberta. Ao lado dela, Kuina e Nojiko estavam igualmente abaladas. O tamanho descomunal do dragão era impressionante. A família de Belimer ficou em silêncio, atonita até ouvir a voz de Leno. Então, ao avistar Aileen sorrindo de dentro da cabeça do dragão, Belimer exclamou: essa pirralha. Ela realmente foi para o céu. Ao lado dela, Genzo sorria com o rosto repleto de carinho. Bem, ela está literalmente voando para o céu, não é? Ha. Exatamente como eu esperava da minha filha. Belimer revirou os olhos. E aquele patife do Leno a mima demais. Após dar uma volta em torno da aldeia, o dragão alçou voo, deixando para trás apenas o riso alegre de Aileen. Lá no alto do céu, em meio a mares ondulantes de nuvens, o dragão de 1000 metros aparecia e desaparecia entre as camadas, ora mergulhando em direção ao oceano, ora disparando para os céus. Seu imenso corpo se movia livremente, enquanto, no topo de sua cabeça, Aileen contemplava o mar azul infinito e, em seguida, estendia a mão para tocar as nuvens ao seu lado. Incrível! Incrível! Seu rosto corou de excitação, e Leno temeu que ela pudesse desmaiar de tanta alegria. Naquele dia, inúmeros moradores de vilarejos ao longo do Mar do Leste testemunharam um dragão gigantesco voando pelos céus. Alguns se ajoelharam e rezaram, entoando presságio auspicioso. Outros correram para chamar os fuzileiros navais, enquanto alguns simplesmente olharam, estupefatos.
Assim nasceu a lenda do dragão no Mar do Leste. Unidades da marinha de diversas regiões enviaram navios de guerra para investigar, mas a essa altura o dragão já havia desaparecido há muito tempo. Os piratas da região, porém, não tiveram a mesma sorte. De volta à vila de Cocoyasi, a pequena Aileen cambaleava depois de descer da cabeça do dragão. Pequena Aileen, você está bem? Estou bem. Ela murmurou com o rosto contraído e a fala quase arrastada. E assim os dias felizes passaram rapidamente, até que finalmente chegou o dia da partida. Depois do jantar, Leno entregou a Bellimere um zoo mítico, fruta bifan. Aileen nunca foi de ficar parada. Esta zoa mítica forma bifan, eu consegui com o leão dourado. Vou deixá-la com ela, brincou Leno. A culpa é toda de vocês por mimá-la tanto, principalmente sua pirralha. Estou perdendo o cabelo de tanto estresse, praguejou Bellimere. Leno coçou o pescoço sem jeito. Ela não é tão ruim assim. Aileen se comporta muito bem, para ser sincero. Só na sua frente. Vá perguntar pela aldeia, de quais filhos ela não bateu. A dor de cabeça de Bellimere piorou com o pensamento. Os mais velhos já a haviam repreendido inúmeras vezes, culpando-a pela má criação da criança, que era tão selvagem. Nami também era travessa quando era pequena, mas nunca tanto assim. Ei! Nami protestou, mas ao ver o olhar fulminante de Bellimere, ela imediatamente se calou. Quando Aileen fizer 10 anos, então deixe-a comer, disse Leno após pensar um pouco. Ele também entregou a Bellimere um manual de treinamento sobre aqui e esgrima, cuidadosamente organizado. No dia seguinte, na praia, os moradores se reuniram para se despedir deles. Leno, segurando Aileen, que chorava copiosamente, caminhava com Nami e os outros. No instante em que ouviu que ficariam fora por um longo tempo, Aileen desabou em lágrimas, agarrando-se à perna de Leno e recusando-se a soltá-la, insistindo em ir com eles. Mas Leno não permitiria de jeito nenhum. Ela era muito jovem, e depois de já ter levado as 2 filhas de Bellimere, acrescentar Aileen também poderia enlouquecer Bellimere. Finalmente, ele prometeu que quando ela crescesse voltaria para buscá-la. Só então a garotinha se acalmou por pouco. Leno deu um sorriso de canto de boca. Quando ela crescer, já teremos dado a volta ao mundo. À beira da água, ele colocou Aileen no chão e se virou para a multidão. Obrigado a todos por virem se despedir de nós. Garantimos uma viagem tranquila. Por favor, cuidem-se bem. Olhando para os olhos lacrimejantes e os lábios trêmulos de Aileen, Leno pensou por um momento, depois retirou a grande espada Oto Sakura Ten de seu inventário e a entregou a ela. Aileen, este é o meu tesouro mais precioso. Estou deixando-o com você. Quando crescer, venha me procurar. Cuide bem dele, está bem? Ele acariciou suavemente a cabeça dela. Aileen apertou Cheriton com força nos braços, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto observava o navio se afastar cada vez mais. Capítulo 28. Ah, que vida boa! Leno se espreguiçou e bocejou, deitado em uma cadeira de praia no convés do navio, tomando um drink gelado. Depois de se despedir dos aldeões, ele desabou na cadeira como se todos os ossos tivessem sido arrancados de seu corpo. Perto dali, Nami estava sentada sob um guarda-sol lendo. Queen havia ocupado o lugar de Leno, sentando-se na cabeça do touro, meditando sobre sua esgrima. Nojiko encostava-se no parapeito, apreciando silenciosamente a brisa do mar. Ei, Nami, nós combinamos de não entrar no Cowbelt, apenas navegar pela borda. Não ouse mudar de ideia no meio do caminho. Eu sei. Seu idiota do Leno, quantas vezes você já me encheu o saco com isso? Ei, estou fazendo isso apenas para sua segurança. Acho que você é só preguiçosa. Desde que zarpamos, você se mexeu do lugar sequer uma vez? Nami revirou os olhos. Nojiko cobriu a boca para abafar o riso. Quanto tempo falta para chegarmos à ilha mais próxima? Perguntou Leno sonolento esfregando os olhos. Na velocidade atual, chegaremos à ilha Garima em meio-dia. Ela fica perto do Cowbelt, então. Nami começou a explicar a situação da ilha, mas ao olhar para o lado, viu Leno já roncando. Ei! Nami estava furiosa. A ilha Garima era uma ilha desabitada perto da Cowbelt. Afetada pelas correntes marítimas, permanecia quente o ano todo, coberta por vegetação densa. Corria o boato de que um grande pirata que retornará da Grand Line havia escondido um tesouro ali. Antes de desembarcar, Nami explicou as características da ilha para todos. O grupo desembarcou. As árvores se erguiam imponentes sobre eles, e a densa vegetação rasteira projetava vastas sombras. Leno percorreu a ilha com aqui da observação. Não é uma ilha pequena, e tem muitas frutas também. Vamos comer bem hoje. Muito bem, então. Vão colher frutas e comida, e fiquem de olho naquele tesouro que dizem por aí, ordenou Nami, virando-se em seguida para Nojiko e Kuina. Nojiko e eu vamos analisar o terreno e o clima. Kuina, você pode se mover livremente ou ficar com aquele idiota. Só tome cuidado. Há muitos insetos e cobras por aqui, avisou Leno, e então disparou para dentro da floresta com sua espada, desaparecendo em segundos. Esse desgraçado. Eu nem tinha terminado de falar ainda, Nami esbravejou. Muito bem, vamos indo também, disse Nojiko rapidamente. Kuina assentiu e entrou na floresta por outra direção. Uau, uma colmeia enorme. Que espécie será essa? Talvez tenha mel? Bem, vou levá-la de volta e verificar. Com o pulso de aqui do conquistador, o enxame caiu instantaneamente no chão. Sorrindo, Leno pegou a colmeia e a enfiou em sua mochila. A variedade de frutas ali era realmente abundante. Ele recolheu montes de frutas familiares enquanto caminhava. Sem perceber, chegou ao centro da ilha. Era um vulcão extinto, com apenas algumas dezenas de metros de altura, cercado por arbustos. Aqui e ali, ossos se fossem humanos ou de animais, difícil dizer. Apareciam nas fendas. Enquanto Leno examinava a área, ouviu um farfalhar. Kuina emergiu da floresta arrastando uma piton enorme. Kuina, você está aqui. Que sorte. Vamos jantar cobra grelhada hoje à noite, disse Leno, rindo. Nami e Nojiko já chegaram. Kuina olhou em volta. Não, eles ainda estão fazendo o mapeamento e os desenhos. Vai demorar um pouco, respondeu Leno. Ele deu um passo à frente, pegou a cobra dela e com alguns golpes rápidos, cortou-a em pedaços antes de guardá-la.
Quina nem sequer piscou. Ela já estava acostumada com as suas artimanhas. Vamos dar uma olhada no outro lado da ilha? Sim. Esta é a nossa primeira ilha desde que zarpamos. Devemos explorá-la completamente. Juntos, eles se dirigiram para o lado oposto. Naquela noite, acima da cratera do vulcão, o navio flutuante pairava no ar. A tripulação brindou em volta da mesa. Leno não tinha a menor intenção de passar perrengue acampando em terra firme. A nossa equipe de aventureiros. Primeira exploração concluída com sucesso. Saúde. Eles riram e conversaram alegremente sobre as descobertas do dia. Leno, você encontrou algum tesouro? Nem me fale em tesouro. Não tinha nada, absolutamente nada. Finalmente encontrei uma colmeia e nem mel tinha. Todo esse esforço para nada, disse Leno, desanimado. Então a lenda era falsa? Nami suspirou, desapontada. A maioria dos piratas que retornam da Grand Line são perdedores que apanharam feio. Se tiverem a sorte de voltar vivos, você acha que ainda terão tesouros para esconder? Leno bufou. A Grand Line, dizem que é o cemitério dos fortes. É mesmo tão perigosa assim? Perguntou Nojiko com preocupação estampada no rosto. Isso é para os outros. Para nós, é brincadeira de criança. Leno deu uma gargalhada gostosa. Após o banquete, todos retornaram aos seus quartos. Leno estava prestes a fazer o mesmo quando, ele avistou uma enorme sombra se aproximando deles. É um pterossauro. Tarde demais, amigo. Estamos satisfeitos. Próxima refeição então. Com um movimento rápido de sua lâmina, a besta foi cortada ao meio e guardada casualmente. Bocejando, Leno voltou para dentro. No dia seguinte, observando a ilha diminuir a distância, Nojiko suspirou. Isso é conveniente demais. Nossa viagem não tem nada a ver com a de marinheiros comuns. Claro, estamos viajando pelo mundo por diversão. Conveniência, rapidez e conforto são o nosso lema, disse Leno, com um sorriso presunçoso. É mesmo? E quem foi que disse que aventura significa dificuldades, perigos e crescimento? Nami retrucou, revirando os olhos. Não é uma contradição. De jeito nenhum, disse Leno, sem jeito. Ei, jornal. Nami acenou de repente. Uma guaxinim repórter desceu voando. Tirando Bartolomeu Kuma nomeado Shichibukai, o artigo detalhava os feitos de Kuma como pirata antes de se tornar um Shichibukai. O restante das notícias eram histórias de piratas massacrando nações ou saqueando carregamentos. Shichibukais? Piratas legalizados para saquear? Isso é. Nojiko empalideceu. Lembranças da tripulação de Arlon saqueando sua vila vieram à tona. Se não fosse por Leno, as consequências teriam sido inimagináveis. Se a pirataria se tornasse legal, aquelas vítimas realmente não teriam como sobreviver. Ah, é? Então o Kuma se juntou ao Shichibukai, hein? Isso completa o set, murmurou Leno, relembrando a formação do Shichibukai naquele momento. Você conhece essa pessoa? Perguntou Quina, curiosa. Leno parecia saber demais, mas ela não insistiu. Assim como não insistiu quando ele convenientemente apareceu para salvar sua vida. Sim, eu sei. Ele é um homem lamentável. Pelo bem da filha, ele deu tudo o que tinha. Leno então contou a história de Kuma. Esses malditos dragões celestiais, eles são malignos. Os olhos de Nami se encheram de fúria. Nojiko e Quina exibiam expressões igualmente indignadas. Este mundo está repleto de tragédias como a de Kuma. Os crimes dos dragões celestiais jamais poderão ser apagados. E no entanto, eles ainda vivem no luxo. Não somos salvadores. Não podemos salvar a todos do sofrimento. Enquanto protegermos nossa própria família e amigos, o resto. A voz de Leno se perdeu na noite fria, mas resoluta. Capítulo 29. Enquanto formos fortes o suficiente, ninguém poderá controlar nosso destino. Leno cerrou os punhos com um olhar firme. Os corações das meninas estremeceram. As palavras de Leno abalaram sua visão de mundo. Elas perceberam que este mundo não era apenas a vida pacífica e fácil que levavam. Havia também sofrimento sem fim. Leno não disse mais nada. Deixaria que eles assimilassem a informação e se adaptassem a este mundo no seu próprio tempo. Quando tiverem visto o suficiente, entenderão. A tristeza e as dificuldades são a base da existência neste mundo. Ele se recostou na cabeça do touro, sentindo em silêncio a brisa fresca do mar em seu rosto enquanto seus pensamentos vagavam para longe. Ei, Leno, olha para a direita. Tem uma ilha ali. Vamos dar uma olhada. Nami gritou com os binóculos na mão. Leno ergueu os olhos e viu um ponto preto no horizonte à direita e seu rosto escureceu. Ei, Nami, não tínhamos combinado de não entrar no Cowbelt? Esta ilha fica na borda externa do Cowbelt, e de qualquer forma estamos voando. Além disso, preciso de amostras climáticas de ilhas do Cowbelt. Só desta vez, por favor, Leno, implorou Nami. Tudo bem, você venceu. Pessoal, fiquem atentos, vamos entrar no cinturão de calma, disse Leno, impotente, levantando-se e inclinando o navio em direção a ele. O Cowbelt não tem nada de especial, murmurou Nojiko, observando o mar plácido abaixo. Leno estava prestes a responder quando a água explodiu repentinamente, um colossal rei do mar irrompeu, investindo diretamente contra o navio deles. A criatura que emergiu tinha 1000 metros de comprimento, corpo grosso e imponente. Antes que pudesse se aproximar, uma aura de espada brilhou e sua cabeça se desprendeu. Quina embainhou sua lâmina e se ergueu. Mas antes que pudessem relaxar, o mar tranquilo começou a ferver. Incontáveis reis dos mares emergiram um após o outro, tão densamente agrupados que o oceano parecia coberto por eles. Variam de criaturas comuns de 1000 metros a monstruosidades de 5 ou 6 quilômetros de comprimento, cruzando a superfície em um labirinto vivo. Nojiko ficou boquiaberta de terror. Nami e Quina estavam igualmente atonitas. Leno derrotou casualmente alguns gigantescos reis dos mares que emergiram das ondas, mas até ele se sentiu exasperado. Eram simplesmente muitos. Bus! Leno, de pé na proa do navio, liberou seu Aqui do Conquistador. Um arco de relâmpago carmesim surgiu. Sumam daqui! Sua vontade se chocou contra o mundo. Os reis dos mares abaixo se enrijeceram como um só, depois fugiram em pânico, desaparecendo sob a superfície. Ufa, meu Deus, eram tantos e tão enormes. Eu realmente subestimei o Cowbelt. Leno não disse nada. Ele conhecia bem aquele lugar, já estivera ali muitas vezes. Uma boa oportunidade para ampliar seus horizontes. O navio acelerou em direção à ilha à frente. Ao descerem, todos ficaram boquiabertos com a enorme massa de terra. Esta ilha é enorme.
Sim, várias vezes maior que a anterior. E estou sentindo várias auras fortes. Uma leste, uma sul, uma oeste e uma norte, e a mais forte está no centro. Kuina, os 4 lados são adequados ao seu nível atual. Vou deixá-los para você. O do meio, bem no centro, deixaremos para o final. Você ainda não está pronta para ele. Nami e Nojiko, fiquem atrás de mim. Esta ilha é um pouco demais para vocês agora, disse Leno após varrer a ilha com a Ki da observação. Entendi. Deixa comigo. Kuina apertou a espada com firmeza, a excitação brilhando em seus olhos, e seguiu para o leste. Vamos ficar por aqui um tempo. Venham, vou levar vocês duas para explorar, disse Leno, partindo com Nami e Nojiko apressadas atrás dele. Há vestígios de habitação humana, exclamou Nojiko, ao avistar paredes quebradas meio escondidas por sarças. Eu também vejo alguns. Talvez um reino humano tenha vivido aqui um dia, acrescentou Nami. Quase certamente. Vamos continuar, disse Leno, olhando em volta. À medida que avançavam, as ruínas se tornavam mais densas, e eles até encontraram uma estrada larga enterrada sob terra e trepadeiras. A noite caiu. Kuina voltou, um pouco desarrumada, e eles se sentaram para jantar. Kuina, você está bem? Tem algum ferimento? Perguntaram preocupados. Estou bem. No começo fui descuidada. Escolhemos o lugar perfeito. Esta ilha é um campo de treinamento ideal. Vou precisar de um tempo aqui, disse Kuina, ainda insatisfeita com a batalha. Sem problema, de qualquer forma, tínhamos planos de ficar um tempo, respondeu Nami. Com o passar dos dias, pistas encontradas nas ruínas revelaram uma verdade nebulosa. Um reino humano de fato existira ali. A partir de vestígios dispersos, eles reconstruíram um esboço geral. O reino dependia da força humana para repelir as feras marinhas, até que um dia, 2 homens de terno chegaram carregando uma maleta. Eles propuseram um acordo. Forneceriam agentes capazes de gigantificar animais para que o reino pudesse domesticá-los e repelir as feras marinhas. O resto era previsível. As bestas gigantes não protegeram o reino. Elas o destruíram. O país sucumbiu aos próprios monstros que criou. O grupo suspirou. O destino é inconstante, murmurou Leno. Quem poderia imaginar que terminaria assim? Disse Nojiko, cheia de arrependimento. Ei, vocês dois, venham ver quantas moedas de ouro encontramos, exclamou Nami, animada. Leno e Nojiko ficaram sem palavras. Enquanto eles lamentavam o destino, o coração de Nami só tinha espaço para uma coisa, ouro. Após dias vasculhando os arredores, não lhes restava muito o que sentir falta, e um bom montante de moedas. No 7º dia, Kuina retornou para informar que havia derrotado o Crocodile Imperador e que podiam prosseguir. No 10º dia, eles finalmente se aproximaram do centro das ruínas. Lá na frente deve estar a capital. Nossa exploração está quase terminando. Será que o tesouro real ainda está intacto? Deve estar recheado, disse Nami, com os olhos brilhando enquanto esfregava as mãos. Nojiko lançou-lhe um olhar fulminante. Leno tem mais dinheiro do que pode gastar, e você ainda está obcecada por tesouros? Nojiko, você simplesmente não entende. A melhor parte de uma aventura é encontrar tesouros e abrir o baú. Nojiko não deu ouvidos a ela. Quando ela fala de tesouros, a lógica dela desaparece, disse Leno, expondo suas falhas. Nojiko não conseguiu conter o riso. Ei, vocês dois, chega. Vamos lá. Tem um grandalhão nos esperando lá na frente, disse Leno, assumindo a liderança. Eles abriram caminho entre as árvores e encontraram as ruínas de um palácio colossal. No topo do telhado destruído havia um ninho enorme. Uma ave gigantesca e estranha se levantou e abriu as asas ao vê-los. Tinha mais de 10 metros de altura. Sua envergadura ultrapassava os 30. Seu bico brilhava com um lustre de obsidiana, mortalmente afiado. Cada asa possuía uma pequena garra que reluzia como metal, e suas grossas pernas terminavam em enormes garras que reluziam com uma lâmina gélida. Isto é, um pássaro gigante ancestral. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 30. Um pássaro gigante ancestral. Oi, oi. Os olhos de Leno brilharam de divertimento. Kia. Sentindo-se provocada, a ave gigante ancestral bateu suas asas enormes e atacou. Suas garras golpearam sua cabeça com força suficiente para abrir seu crânio. A longa lâmina de Leno, revestida com a Ki do armamento, interceptou o golpe. Um clangor metálico ressoou como se aço tivesse encontrado aço. Rosnando, o pássaro prosseguiu o ataque, as garras das asas cortando pelas laterais, seu bico afiado perfurando para baixo. Ao verem a sequência de ataques se aproximando dele, Nojiko e Nami gritaram, cuidado. Mas antes que o ataque pudesse atingir o alvo, um estrondo de trovão sacudiu o ar. Uma coluna de relâmpagos brancos caiu, atingindo o crânio do pássaro. Gritou de agonia e caiu no chão. Tremendo, cambaleou para trás, com os olhos ardendo de ódio enquanto se preparava para atacar novamente. Ah, é? Ainda não está convencido? Então vou te bater até você se convencer. Arcos escarlates dançavam ao longo da lâmina de Leno, enquanto o Ki do conquistador jorrava. O pássaro congelou, seu corpo tremendo, o medo preenchendo seus olhos. Mas antes que pudesse se mover, seu corte preto e vermelho já o atingira. Outro grito rasgou o ar quando o corpo enorme da besta se chocou contra as ruínas do palácio atrás dela, derrubando pedras com um estrondo ensurdecedor. Olhando para o pássaro caído, Leno se virou. Nojiko, você acha que essa carne é comestível? Com certeza. Vamos fazer um churrasco hoje à noite, disse Nojiko pensativa. Nami, você, deixa pra lá. Ele queria chamá-la, mas ela já estava remexendo nos escombros, murmurando sem parar, tesouro, tesouro. Ignorando o olhar suplicante do pássaro, Leno decepou sua cabeça e guardou o corpo. Leno, depois do jantar, me ajude a esconder essas joias e o ouro. Junte isso ao que já peguei e eu serei a pessoa mais rica do mundo, hahaha, exclamou Nami. Enquanto mastigava a carne assada, Leno parou no meio da mordida. Ouro de antes? Desde quando eu te dei ouro? Claro que sim. Você não guardou um monte no seu inventário antes? Tosse, tosse. Ele quase se engasgou, o rosto ficando vermelho. Aquele ouro era meu. Quando foi que passou a ser seu?
Como assim, seu? Eu já lhe disse antes de zarparmos, eu cuido das finanças. Todo o dinheiro neste navio é meu, inclusive o ouro do seu inventário. Então é por isso que você confiou em mim para carregá-la. Você estava tramando desde o início. Leno gemeu, incrédulo. Nojiko e Kuina taparam a boca, rindo baixinho enquanto Nami corria em círculos ao redor dele. Kuina, como está seu treinamento? Nos últimos dias, Kuina havia avançado seu Haki do armamento para um nível alto. Leno havia lhe transmitido seus conhecimentos sobre o Sakura fluente, e ela vinha praticando-os em combate. Sinto que cheguei a um impasse. Brigar mais aqui não vai ajudar muito. Sem pressa. Temos tempo. Assim que você derrotar aquela última fera amanhã, esta aventura estará completa. Com os planos definidos, eles descansaram. No dia seguinte, com o fim da luta de Kuina, a aventura de um mês chegou a uma conclusão satisfatória. O navio saiu do Cowbelt e continuou seu curso anterior. Leno, que estava relaxando na proa, foi despertado pela voz urgente de Nami. Ela estava ajustando a bússola, com os olhos fixos nela. Leno, para cima. A pressão está caindo rapidamente, uma tempestade está chegando. Carregue a potência máxima, 45 graus à esquerda. Num piscar de olhos, ele estava na sala de controle. Girou a proa e acelerou ao máximo. O navio disparou para frente. Observando as nuvens negras da tempestade se formando atrás de Leno, ele enxugou o suor inexistente. Graças a Deus pela Nami. A última coisa que eu quero é acabar como o leão dourado, engolido pela tempestade. Não se brinca com a natureza. Segurança em primeiro lugar. A pressão voltou ao normal, está tudo bem, anunciou Nami. Ótimo. No instante em que Leno terminou de falar na cabine, ele já estava esparramado na cadeira de convés. Seu preguiçoso, murmurou Nami. Ha 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 ha. O convés se encheu de risadas. Os dias se arrastaram. 3 deles permaneciam esparramados como peixes salgados no convés, enquanto Kuina continuava seu treinamento de Sakura fluente aqui do armamento. Que tédio, suspirou Leno, virando-se para o outro lado. Vocês duas não podem aprender com a Kuina? Nojiko, você já alcançou o nível de mestra da espada? Nami, seu aqui do armamento evoluiu? Ou você só pretende ficar aqui apodrecendo? Sua saraivada de tiros paralisou as duas mulheres. Eles olharam para a diligente Kuina, depois para o preguiçoso Leno, e então gemeram, mas se levantaram. Logo o convés ressoou com um som de aço e suor. Leno sorriu satisfeito, fechou os olhos e cochilou novamente. Estamos quase chegando ao reino de Oikó. É melhor pousar o navio, gritou Nami. Onde? Leno se endireitou bruscamente. Reino de Oikó. O que houve? Algum problema? Perguntou Nami. Nami, Nojiko. Belimer alguma vez lhes contou sobre este reino? Sua voz era grave, e Kuina também olhou para ele. Não. O que tem de tão especial? Perguntou Nojiko. Leno os observou por um longo momento antes de falar. Belimer, encontrei vocês duas aqui, no reino de Oikó. O quê? Exclamaram em uníssono. As irmãs ficaram estupefatas. Kuina também demonstrou surpresa. Ao vê-los em silêncio, Kuina ficou preocupada. Vocês dois estão bem? Estamos bem. Só, sentimentos complicados. Sim. Nunca pensei que voltaríamos ao lugar onde nascemos. Anos atrás, piratas invadiram o reino de Oikó, mergulhando no caos. Em meio a ruínas em chamas e multidões em fuga, Belimer, então ainda uma fuzileira naval, encontrou as irmãs e as levou para casa para criá-las. Seus pais. Só temos Belimer como mãe, disseram Nami e Nojiko com firmeza. Muito bem, então. Vamos dar uma olhada. Trate-a como qualquer outra ilha. Caminhando pelas ruas, Nojiko buscava na paisagem desconhecida fragmentos de memória, incêndios, ruínas, pessoas em fuga. Ela afastou a névoa de pensamentos e seguiu os outros até uma loja. As lembranças de Nojiko eram vagas, mas Nami não tinha nenhuma. Ela era muito jovem. De repente, corram! Piratas desembarcaram. Piratas! Corram para salvar suas vidas. Os gritos e os passos apressados do lado de fora os paralisaram assim que entraram na loja. Capítulo 31. As ruas estavam cheias de pessoas fugindo em pânico. 4 figuras caminhavam contra a corrente em direção ao final da rua, onde um bando de piratas incendiava, matava e saqueava. De perto, a cena era o próprio inferno. Alguns piratas invadiam lojas para roubar objetos de valor. Alguns erguiam longas espadas com sorrisos selvagens para atacar os que estavam caídos no chão. Alguns carregavam mulheres bonitas sobre os ombros, lançando olhares obscenos. Piratas são realmente a escória dos mares. O rosto de Kuina se tornou frio, carregado de intenção assassina. Com a mão no véu de Sakura, ela estava prestes a atacar. Nojiko ergueu a mão para impedi-la. Com um semblante calmo, ela desembainhou a espada murcha, Kogarashi, e caminhou em direção aos piratas. Deixe isso comigo e com a Nami. Acertaremos nossa dívida com este lugar. Leno acenou com a cabeça para Kuina, e os dois se afastaram para observar. Conforme as duas mulheres se aproximavam, nuvens escuras se acumularam sobre as cabeças dos piratas. Alguns dos bandidos finalmente as notaram. Haha, olha só. Vieram 2 lindas pintinhas para nós. Ei, mercadoria de primeira qualidade. Levem-nos vivos, esses 2 vão valer uma fortuna. Vamos lá, pessoal. Peguem eles vivos. Antes que pudessem reagir, a garota de cabelos azuis avançou como um raio. Num instante, svi, vários arcos de aço cintilaram. Um punhado de piratas caiu no chão. Os demais rugiram e investiram para vingar seus companheiros quando um trovão ribombou no céu. Raios cegantes caíram em sucessão. Gritos ecoaram junto com o cheiro de carne queimada enquanto os piratas caíam onde estavam. No porto, o capitão Roshin chegou com reforços e ficou boquiaberto com a cena. Você se atreve a matar meus piratas lobos gigantes? Você está procurando a morte. Argue. A forma de Roshin inchou. Seus cabelos ficaram longos e brancos como a neve, eriçados. Seu corpo se estendeu por mais de 3 metros, transformando-se em um homem com cabeça de lobo. Fruta do cachorro, modelo Rei Lobo Branco. Vou arrancar seus corações com estas garras. Ele avançou, alcançando-os num piscar de olhos. Garras gêmeas cortaram o chão.
Um som metálico. Nojiko foi empurrada para trás vários metros, seus pés abrindo sulcos profundos na rua. Nami, deixe comigo. Cuide dos outros. Tome cuidado. Quando Roshin tentou interceptar Nami, Nojiko o impediu. Pirralha, você está me subestimando. Vou lhe mostrar meu poder. Roshin rosnou com os olhos fascando. Ataque do Rei Lobo. O corpo enorme girou como uma broca gigante e se lançou contra Nojiko. Clang, clang, clang. Nojiko recuava constantemente, defendendo-se dos ataques incessantes. Quando o ataque do oponente estava prestes a perder força, ela rapidamente recuou e desferiu um golpe de espada. Clang. A espada foi bloqueada por suas garras. Crackle, crackle. Faíscas voaram e a onda de choque do impacto destruiu tudo ao redor. Ambos se encaravam fixamente. Nojiko derrubou Roshin com um único golpe, depois desapareceu com Soru, reaparecendo atrás dele para atacar novamente. Como usuário de Zoan, ele era resistente, ele se contorceu para parar o golpe. Então a figura de Nojiko cintilou ao redor dele, com luzes de lâmina chicoteando de todas as direções. Sons de clang, 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 acompanhados por ocasionais svi, ecoavam. Roshin respirava pesadamente, seus olhos vermelhos enquanto encarava Nojiko. Seu corpo estava coberto de ferimentos de espada, mas com um som de is. As feridas começaram a cicatrizar lentamente. Ha 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 ha. Sou uma usuária de Zoan com um fator de cura insano. Seus pequenos cortes vão cicatrizar rapidinho. Mas você, eu vou te despedaçar, pedaço por pedaço. Ataque de garras de lobo. Ele girou os braços como um moinho de vento, empurrando Nojiko para trás. Faíscas voavam a cada impacto. Gotas de sangue se acumulavam em sua bochecha, braço e coxa. Já chega, disse Kuina de repente. Com tudo que você a ensinou, e com um grande espadachim como eu como parceiro de treino ocasional, é melhor que ela consiga superar isso, disse Leno levemente. Sorrindo enquanto observavam Nojiko manter a posição. Outro acidente estrondoso. Ha 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 ha. Você não aguenta mais, não é, garotinha? Se você se render obedientemente, posso fazer de você minha. Um golpe certeiro decepou, quase literalmente. Apenas uma torção desesperada salvou sua cabeça. Um profundo corte se abriu em seu ombro. As pupilas de Roshin se contraíram. Um golpe voador. Você é um mestre da espada? Obrigado pela pressão. Mas isso acaba agora. Um zumbido baixo. A silhueta de Nojiko se alterou, sua figura alongou-se e a pele empalideceu. Asas coriáceas, semelhantes às de um morcego, desdobraram-se atrás dela. Olhos carmesins fixaram-se em Roshin. De seus lábios vermelhos reluziam presas afiadas. Você também usa uma Akuma no Mi? Roshin empalideceu. Eu nunca disse que não era. Vários golpes estridentes ecoaram. Roshin bloqueou freneticamente. Gritos ecoaram à distância, os apelos de sua tripulação. Ajuda. Capitão, salve-nos. Ela é um demônio. Capitão. Nossos ataques não estão funcionando, socorro. Ele olhou em volta. Os piratas em terra ainda atiravam em Nami, mas as balas atravessavam seu corpo sem deixar marcas, enquanto ela sorria e caminhava em direção a eles em um ritmo constante. Oh, que é isso? A voz de Roshin tremia. Seus olhos estavam arregalados em descrença. Uma Akuma no Mi do tipo Logia. Além disso, não se distraia durante uma luta. Ataque. Pá. Seu corpo congelou. Ele baixou a cabeça em direção à ponta da lâmina que o atravessava no peito. Ele tentou falar, mas apenas sangue borbulhava de sua boca e nariz com um chiado gu. Sua cabeça pendeu, sua forma voltou a ser humana. Ao longe, Nami terminou sua batalha e saltou, leve como uma pluma. Nojiko, muito bem. Leno se aproximou e limpou o sangue de sua bochecha. Os cortes já haviam cicatrizado no momento em que ela se transformou. Kuina deu um tapinha no ombro dela. Ótimo trabalho. Radiante com os elogios, o sorriso de Nojiko se iluminou. Ei, eu também me saí muito bem. Nami bufou, aproximando-se pisando duro. Sim, Nami foi ótima, especialmente com o uso da fruta nuvem. Excelente. Ao ouvir o tom provocador de Leno, Nami se atirou sobre ele e esfregou o rosto em seu peito. Ei, você está me sujando de sangue. Ha. Só depois que o grupo se foi é que os moradores da cidade ousaram avançar. Eles estão mortos. Todos eles. Os piratas, estão todos mortos. Alguém exclamou em tom de comemoração. Capítulo 32. Tis, isso é muito pouco. Apenas 1 milhão de belis? Nami franziu a testa ao olhar para o dinheiro no baú. Eles revistaram o navio pirata de cima a baixo e só encontraram isso? E a tripulação nem era pequena. Fico pensando quem teria ficado tão animado ao encontrar uma única moeda de ouro antes. Seu idiota, Leno. Vai te matar, não me desmascarar? Nami esbravejou. Então, o que faremos com este navio? Perguntou Nojiko. Deixe com eles. Eles podem vender depois, considere isso uma compensação, disse Leno casualmente. O grupo então pegou seu navio e partiu. Pouco depois, um navio de guerra da marinha veio em alta velocidade em direção à ilha. Os fuzileiros navais se entreolharam, perplexos, ao verem os cadáveres dos piratas espalhados por toda a rua. A bordo de seu próprio navio, Nojiko contemplou em silêncio o reino que se afastava, depois se virou e voltou para a cabine. Passaram-se alguns dias. Estou tão entediado, disse Leno, sentado no parapeito com uma vara de pescar em uma mão e a cabeça na outra. Ele se virou para Nojiko, que estava praticando com sua espada. Nojiko, o que vamos comer mais tarde? Você não disse que ia pescar para termos frutos do mar hoje? Já faz quase 2 horas. Quase 2 horas e nenhuma fisgada. E alguém disse que nunca perde um peixe quando pesca. Que feio. Nami interrompeu com um sorriso irônico. Maldita Nami, você vai esperar só. Julgamento do trovão. Bum. Inúmeros raios golpearam o mar. Em instantes, peixes de todos os tamanhos emergiram à superfície. Tão envergonhada assim? Nami riu baixinho por trás da mão. Chega de conversa, venha me ajudar a pegar esses peixes. Leno lançou um olhar furioso. Ok. Banquete de frutos do mar a caminho. E vamos escolher alguns bonitos para o aquário. Está muito vazio, disse Nami, dando pulinhos de alegria. Enquanto eles estavam escavando, Leno olhou para frente. Aquilo ali na frente é terra? Onde? Eles guardaram os peixes às pressas, correram para a proa e vibraram de entusiasmo. Depois de como tinham passado os últimos dias, qualquer ilha era emocionante.
Nami checou sua bússola, comparou-a com as cartas náuticas e então traçou um círculo. A ilha à frente é a ilha Sixis. Devido à corrente em forma de anel ao seu redor, os marinheiros a chamam de gaiola marinha. Mas isso não nos incomodará muito. Chegaremos de avião depois de comermos. Ilha Sixis. Parece familiar. Tanto faz, vamos ver quando aterrissarmos, murmurou Leno. Leno, pare de resmungar e ajude. Já vou. Eles pousaram. Leno, instintivamente varreu a ilha com aqui da observação, nada. Absolutamente nada. Ele olhou da praia branca para as fileiras de palmeiras e se sentiu desanimado. Meninas, não há nada aqui. Nem mesmo animais. Uma ilha verdadeiramente sem vida, suspirou ele, jogando-se na areia. Os outros trocaram olhares. Estranho mesmo, uma ilha sem nenhuma criatura. O mar é realmente vasto. Tudo pode acontecer, disse Nojiko. Certo. Foi aqui que Ace encontrou a fruta da chama. Leno endireitou-se bruscamente com o comentário dela. Ele se levantou de um salto. Vamos. Caça ao tesouro. O que aconteceu com ele? Ele estava quase morto há um minuto, perguntaram as garotas. Quem sabe? Vamos lá, vamos dar uma olhada por aí, disse Nami. Leno vasculhou a ilha repetidas vezes, mas não havia nenhum vestígio da fruta. Por fim, ele desistiu. Lembro-me de que Ace a encontrou no estômago de um pássaro gigante depois de ter sido levado embora. Mas não há sequer um único pássaro nesta ilha, quanto mais uma pena. O que tiver que ser, será. O que não for, não for-se, consolou-se Leno, antes de voltar para a praia e deitar-se, sem alma. Quando os outros voltaram, encontraram-no deitado de costas, olhando fixamente para o céu. O que há de errado com ele? Perguntou Kuina a Nami. Quem sabe? Ele está estranho desde que chegamos aqui. Ignore-o. Nami revirou os olhos. Muito bem, vamos nessa, disse Nojiko. Leno, estamos indo embora. Levante-se. O tempo está passando, gritou Nami. Leno levantou-se lentamente e apático. Você é inacreditável, seu grande idiota. Observando a ilha desaparecer no horizonte, Leno desviou o olhar com relutância. Kuina, vamos para sua casa agora. Como você se sente? Animada? Kuina balançou a cabeça em silêncio e depois olhou para frente. Vila Shimotsuki, Dojo Ishin. Quanto tempo, professor Koshiro? Leno chegou com Nami e Nojiko ao lado de Kuina. Quanto tempo? Não consigo mais enxergar através da sua força. Você conseguiu se superar e se tornou um grão-mestre espadachim? Perguntou Koshiro com um sorriso. Tive a sorte de conseguir romper essa barreira recentemente. Ser grão-mestre espadachim não é algo que se compra com sorte. Você deve ter se esforçado de uma maneira inimaginável. Tão jovem e já um grão-mestre espadachim. Raro neste mundo, suspirou Koshiro, balançando a cabeça. Onde está o Zoro? Onde ele está? Eu não liguei para ele e disse que estávamos voltando. Por que ele não está aqui? Ele não se escondeu, né? Leno olhou em volta, mas não viu Zoro. Ele, assim que recebeu sua ligação, saiu correndo. Disse que ia para o porto esperar por você. Koshiro deu uma risadinha. Leno e Kuina trocaram um olhar, sem palavras. Com o péssimo senso de direção de Zoro, dizer para ele encontrar o porto era pior do que dizer para ele treinar. Vou buscá-lo. Se não, quem sabe quando ele vai voltar cambaleando, disse Leno. Kuina sentiu para acompanhá-lo. Nami e Nojiko estavam perplexas. Do porto até ali não era longe. Será que ele realmente poderia se perder? Depois que Leno e Kuina explicaram, ambas ficaram perplexas. Ele é lento? Até uma criança de 3 anos conseguiria encontrar o caminho de casa, mas ele não conseguia. Ao sair do dojo, Leno pegou Zoro usando aqui da observação, resmungando na floresta. Droga, por que não consigo sair? Eu consegui sair antes. E aí, cabeça de mosgo, o que você está caçando aí dentro com essa concentração intensa? Leno, você está aqui, eu estava esperando há uma eternidade. Zoro sorriu, caminhando até ele como se nada estivesse errado. Leno olhou em volta. Vocês estavam esperando por nós aqui? Tem certeza? Cala a boca. Eu só não consegui sair por um tempo. Muito bem. Vamos lá. Todos estão esperando, disse Leno, acenando para que ele o acompanhasse. Leno, Kuina alcançou o nível de grande mestre espadachim? Zoro perguntou de repente. Não é tão fácil. Mas eu consegui. E aí? Quer sentir o quão longe você ainda está de ser um grão-mestre espadachim? Leno olhou para trás, com os olhos brilhando em desafio. Capítulo 33. Atrás do dojo, Leno estava deitado na grama com Nami e Nojiko, deixando a brisa acariciar seus corpos. Entre Kuina e seu pai. O relacionamento deles parece meio, não sei, sem graça. Ou, distante, completou Leno por ela. Certo, é isso. Como foi que acabou assim? Leno contou-lhe sobre o passado de Kuina. Quando ele terminou, as irmãs estavam com o coração partido por Kuina, e ressentidas com o pai dela. Mesmo assim, disseram pouco. Era um assunto de família. Dentro do dojo, Kuina e seu pai, Koshiro, estavam sentados um de frente para o outro. Você vai zarpar? Sim. Voltei para me despedir, disse Kuina. Após um momento de silêncio, Koshiro falou novamente. Kuina, eu te devo um pedido de desculpas. Eu sabia o quanto você amava a espada e o quanto você se esforçava. Sinto muito por ter dito algo tão ofensivo, negando seu esforço e seu sonho. Vendo você agora, sou grato a Leno. E estou feliz por você. Kuina estremeceu. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto encarava o pai incrédula. Era difícil aceitar que aquelas palavras viessem dele, o homem que certa vez declarara com toda certeza que uma mulher jamais alcançaria o nível de grão-mestre espadachim. Ver você trilhar seu próprio caminho com a lâmina, isso me conforta como seu pai. Espero que você continue a trilhá-lo, firme, como sempre fez. Kuina fez uma profunda reverência. Obrigada, pai, disse ela com a voz embargada, depois se levantou e foi em direção à porta. Kuina. Ela parou. Você alcançará o nível de grão-mestre espadachim. Suas palavras a acompanharam. Ela não respondeu e saiu. Koshiro ficou olhando para ela até que ela desapareceu na esquina, permanecendo em silêncio por um longo tempo. Ei, Leno, você vai mesmo levar a Kuina para o mar? A voz de Zoro veio de trás. Sim, mas não vamos levar você, disse Leno com um sorriso maroto. Nem pensar que preciso de você. Vou navegar sozinho, respondeu Zoro, irritado. Leno coçou a cabeça fingindo estar aflito. Que barra.
Se você navegar sozinho com esse senso de direção, nunca mais vamos te encontrar depois que você se perder no mar. Ha! Nami e Nojiko caíram na gargalhada. Leno, seu idiota, repita isso. Zoro agarrou o cabo da espada pronto para atacar. Nesse instante, a voz de Kuina ecoou ao longe. Leno, Nami e Nojiko, vamos lá. Já vou. Leno deu alguns passos, parou e jogou uma espada para Zoro. Nojiko já tinha a espada de madeira murcha, e ele não precisava desta, então por que não dá-la para Zoro? Zoro pegou, piscando. Isto é, Sandai Kitetsu. Uma lâmina amaldiçoada combina com você, disse Leno enquanto se afastava. Svi. Zoro desembainhou a espada, admirando o aço. Boa lâmina. Obrigado. Leno acenou sem olhar para trás. Leno, Kuina, esperem só, eu vou superar vocês duas. Zoro gritou atrás delas. Eles se viraram. Kuina acenou com a cabeça para ele. Leno juntou as mãos em concha e gritou. Vá em frente, Zoro, e tente não se perder quando vier nos procurar. O grupo caiu na gargalhada e levou um tempo para se recuperar. Em seguida, lançaram um olhar de reprovação para Leno. Bem atrás, Zoro pulava freneticamente praguejando enquanto os observava partir. Nojiko olhou para trás. Quem sabe quando nos encontraremos novamente? Não se preocupe, será mais cedo do que você pensa, respondeu Leno. Reino de Goa, num canto do terminal cinza, Vila do Moinho de Vento. Uma vila pacata escondida num canto do ferro velho. Hoje ela recebeu alguns visitantes inesperados. Um navio sem velas atracou silenciosamente na costa. É uma vila minúscula. Vamos dar uma olhada, disse Leno, correndo à frente curioso para ver a cidade natal do protagonista. Que estranho. Por que o navio de guerra da marinha estaria em um lugar tão pequeno? Ei, Leno, seu grandalhão. Devagar e espere a gente, gritou Nami. Enquanto caminhavam, o choro de uma criança ecoou à frente. Ah, vovô, isso dói. Como pode doer tanto? Eu sou de borracha. Seguiu-se uma risada rouca. Ha ha ha. Porque este é o punho de amor do vovô. Ha ha ha. Mais à frente estava um homem grande e um menino pequeno. O menino agarrava o enorme galo que crescia em sua cabeça e chorava lamentando-se. Então esse é o protagonista, Monk de Luffy, e Garp. Enquanto Leno os observava, o grandalhão se virou de repente. Pirralhos estranhos. O que vocês estão fazendo nesta aldeia? Ah, olá, velho. Meus amigos e eu estávamos apenas passando por aqui em nosso navio e decidimos parar para uma visita. Vocês crianças são piratas. Os olhos de Garp se estreitaram. O quê? Os olhos de Luffy brilharam. Leno acenou freneticamente. Não diga isso, velho. Nós não somos piratas. Somos aventureiros com sonhos. Ah, não piratas. Luffy fez beicinho. Nami e os outros se aproximaram. O que foi, Leno? Tem algo de errado com esse velho fuzileiro naval? Está tudo bem. Ele só pensou que éramos piratas. Leno deu uma risadinha. Se vocês não são piratas, venham então. Eu lhes mostrarei o lugar, disse Garp, virando-se para guiá-los. Eles caminharam, absorvendo a paisagem ao redor. Tão tranquilo. Mas tudo é tão antigo, murmurou Nami, observando o moinho de vento e os prédios cobertos de musgo. As pessoas daqui são gente que não conseguiu sobreviver no próprio reino de Goa, então formaram esta vila. As coisas já estão muito melhores do que antes, respondeu a voz de Garp. Uma pequena taverna surgiu à vista. 2 fuzileiros navais se puseram em posição de sentido. Vice-almirante Garp. Não precisa de tanta formalidade, Garp acenou para que parassem, e então olhou para o grupo de Leno. Entrem. Espere aí. Esse vovô fuzileiro naval é o vice-almirante Garp, o herói da marinha? Nami e os outros empalideceram. Por que tanto alarde? Disse Leno, coçando o nariz. Leno idiota, você já sabia? Claro, reconheci-o à primeira vista. Não é óbvio. Então por que você não disse isso? Nami esbravejou. Para quê? Não somos piratas. Não há nada a temer, disse Leno, despreocupado. Não é isso. Chega, Nami. Escuta o Leno, está tudo bem, interrompeu Nojiko, entrando na taverna. Nami bateu o pé e a seguiu. Vice-almirante Garp, seja bem-vindo, cumprimentou uma bela mulher de cabelos verdes e avental, enquanto polia um copo. Então está Emakino, a deusa temporal. Não é à toa que ela é a beleza da aldeia, ela é deslumbrante, pensou Leno. É bem espaçoso aqui. Velho, o senhor nos trouxe aqui para comprar bebidas para nós? Perguntou Leno enquanto se sentavam. Vice-almirante Garp e eles são, perguntou Makino. Aventureiros de passagem, ou pelo menos é o que dizem, disse Garp, pedindo um suco para Luffy. Capítulo 34. Chefe, 4 sucos, por favor. Imediatamente convidados. Pirralho, você e essas garotas têm uma aura decente. Interessado em entrar para os fuzileiros navais? Se você se alistar, posso garantir que você chegará pelo menos ao posto de Comodoro. Se sua força e mérito se mantiverem, até mesmo o posto de almirante não é impossível, ofereceu Garp de repente. Vice-almirante Garp, agradecemos o convite, mas temos um sonho, percorrer o mundo livremente. Teremos que recusar sua oferta, respondeu Leno educadamente. Incrível, percorra o mundo. Eu também vou percorrer o mundo, e então me tornar o rei dos piratas, gritou Luffy com os olhos brilhando. Pá, idiota, o vovô vai te transformar num fuzileiro naval. O punho de Garp acertou em cheio. Argue, isso dói. Vovô idiota. Eu não quero ser um fuzileiro naval, eu vou para o mar para ser o rei dos piratas. Nami e Kuina trocaram olhares estranhos. Um vice-almirante da marinha como avô, um aspirante a pirata como neto. Nojiko suspirou novamente. O mar é realmente vasto. Os ombros de Leno tremeram enquanto ele tentava não rir. O rosto de Garp escureceu e pum-pum mais 2 socos. Argue. Outro par de inchaços surgiu na cabeça de Luffy enquanto ele se agachava e praguejava. Ha 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 ha. Leno finalmente caiu na gargalhada. As meninas taparam a boca, rindo baixinho, a dupla avô neto era demais. Garp se virou e lançou um olhar fulminante para Leno. Garoto, qual é a graça? Por que não se alista nos fuzileiros navais, uma força da justiça que protege o povo e mantém a paz em alto mar? O sorriso de Leno se desfez. Justiça nos fuzileiros navais? Vice-almirante, talvez seja melhor dar uma olhada na 16ª Divisão do Mar do Leste antes de decidir. Suborno, conluiu com piratas, violência contra civis. Essa é a justiça que eu vi. O rosto de Garp se contraiu.
Se for como você diz, não vamos tolerar isso. Admito que existem parasitas nas fileiras, mas a justiça dos fuzileiros navais não está em questão. E velho, nós não matamos, não incendiamos cidades, não saqueamos. Somos apenas aventureiros comuns. Só queremos viajar livremente e realizar nossos sonhos. Não vamos nos envolver em mais nada. Leno ergueu as duas mãos em um gesto de rendição ao estilo de Kizaru. Ter um sonho é bom. Eu respeito isso. Mas a vida é complicada. As pessoas muitas vezes são forçadas a fazer coisas que não querem ou que querem, mas não deveriam. E se piratas mais fortes te obrigarem a se juntar a eles? E se eu tentar te forçar a entrar para a marinha? Os olhos de Garp ardiam enquanto ele encarava Leno e sua tripulação. Nami e os outros ficaram tensos. A mão de Kuina deslizou até o cabo da espada com um olhar sério. Uma vice-almirante não forçaria as pessoas a se alistarem, certo? Acredito que temos a capacidade de decidir o que queremos fazer e o que não queremos fazer, disse Leno calmamente. Ao ouvir as palavras de Leno, as meninas relaxaram um pouco. Ha. Bastante confiante, hein? Então vamos testar, pirralho. Vamos ver se você tem coragem de escolher seu próprio caminho. Garp se levantou rindo. Venha comigo. Ele estava realmente impotente, mudas tão boas. Ele não queria que elas se tornassem uma dor de cabeça futura para os fuzileiros navais. Leno sorriu, levantou-se e o seguiu para fora. Luffy e as garotas correram atrás dele. No caminho, Luffy gritava. O vovô é super forte. Aquele cara vai ser arremessado para longe pelo vovô. Cala a boca, pirralho. Nami estourou outro galo na cabeça dele. Ai. Em pouco tempo chegaram às colinas mais afastadas, perto da gigantesca montanha de lixo. O mau cheiro pairava levemente no ar. Bum! Seus punhos se encontraram enquanto Garp sorria. Venha, pirralho, deixe este velho ver se sua mordida corresponde ao seu latido. Já vou, velho. Leno não perdeu tempo. Ele sacou fenda do vento, aqui do armamento revestindo a lâmina, ufa, e desferiu um poderoso corte voador. Um grão-mestre espadachim? Tão jovem, interessante. Os olhos de Garp mostraram choque evidente. Ele não ousou ser descuidado. Revestiu os punhos com aqui e desferiu um soco no corte. Clang! O som de metal colidindo ecoou. Bum! Uma onda de choque aterrorizante se espalhou em todas as direções. Os outros que estavam à distância nem conseguiam abrir os olhos por causa do vento. Luffy foi arremessado para longe. Se Kuina não tivesse sido rápida o suficiente, ele teria se chocado contra uma árvore atrás dele. Precisamos recuar, ainda mais. Não podemos resistir aos seus tremores secundários, disse Kuina. Eles recuaram repetidas vezes. Outro estrondo. Garp estilhaçou o golpe com um soco e avançou em velocidade. Impacto do punho. Seu punho envolto em aqui desferiu um golpe certeiro. Leno se abaixou e o interceptou com um poderoso golpe de corte. Bum, bum, bum. Os impactos estilhaçaram o chão, quebraram árvores e enviaram ondas que varreram toda a encosta. Incrível! O vovô e aquele cara são muito fortes. Luffy exclamou, boquiaberto e entusiasmado. As garotas o protegeram, resistindo às lâminas de ar e à pressão, atônitas com a magnitude da situação. Ha. Nada mal, pirralho. Garp riu. Rajada de punhos. Dang. Soou sem pausa. Leno desviou o olhar e sorriu. Você me lisonjeia, velho. As ondas de choque e os golpes dispersos devastaram tudo ao redor. O solo que acabará de ser sacudido foi imediatamente espalhado pelas ondas de choque. E as árvores que foram cortadas ao meio foram esmagadas pelos golpes antes mesmo de caírem. O grupo continuou recuando, tentando desesperadamente escapar da área. Ao contemplarem a devastação causada apenas pelos tremores secundários, seus corações dispararam. E aqueles dois estão bem no meio disso. Eles olharam para o duelo. Eles observavam as duas figuras lutando em ritmo acelerado. Faíscas voavam e sons estrondosos ecoavam. O chão tremia violentamente, fazendo seus corações estremecerem também. Para cruzar lâminas assim, o físico do vice-almirante Garp deve ser inimaginável, sussurrou Kuina, impressionada com a força de um corpo no auge de sua forma física. Que tipo de monstro é esse? Nami agarrou a cabeça, gritando. Ela nunca tinha visto uma luta como aquela. Não se preocupe. Leno ficará bem. Ele é muito forte, disse Nojiko, tentando confortá-la. Mas os dedos que seguravam o cabo da espada estavam um pouco brancos, revelando a angústia em seu coração. Cala a boca. Meu avô é o mais forte. Ele vai derrotar aquele cara com certeza, protestou Luffy. Nami lançou-lhe um olhar fulminante. Desculpe, eu disse a coisa errada, exclamou Luffy levantando as mãos. Capítulo 35. Nada mal, pirralho. Seu físico, seu aqui. Todos eles atingiram esse nível, e você é até um grão-mestre espadachim. Com certeza vou fazer você entrar para a marinha, disse Garp, entusiasmado. Para ele, aquele era um candidato ao almirante de verdade, de jeito nenhum ele poderia simplesmente deixá-lo escapar. Então venha tentar, velho. Leno sacudiu o braço dormente, praguejando mentalmente. Como esperado de um artista marcial de elite, seu corpo foi treinado ao limite absoluto. Mesmo meu físico de alto nível mal aguenta. Com isso, os dois entraram em conflito novamente. Já faz quase um dia inteiro. Eles não estão cansados? Perguntou Nami ansiosa. É assim que as batalhas entre os fortes acontecem. É difícil decidir um vencedor em pouco tempo. Não se preocupe, Leno está bem. Ele nem sequer usou suas habilidades ainda, tranquilizou Kuina. O vovô é tão forte assim? Luffy ficou boquiaberto. Ele sempre achou que os socos do avô só doíam pra caramba. Nunca imaginou que a força dele fosse tão assustadora. Nami lançou-lhe um olhar fulminante. Seu próprio avô, você não sabia? Não faço ideia, disse Luffy com total convicção. Após mais um confronto, Leno estava um pouco sem fôlego, suas roupas rasgadas, revelando hematomas por baixo. Os punhos de Garp eram realmente duros, até mesmo o aqui do armamento estava tendo dificuldade em resistir. Seu corpo ardia de dor, mas ao longo dessa batalha prolongada, a mentalidade de Leno começou a mudar. Agora posso enfrentar os melhores lutadores de igual para igual. Talvez eu não precise mais viver como antes, sempre cauteloso, sempre me escondendo, com medo de problemas. Se eu me tornei forte, mas ainda me acovardo e me escondo, então qual é o sentido de me tornar forte? Do outro lado da mesa, as próprias
roupas de Garp estavam em farrapos, então ele arrancou os restos, revelando sua estrutura musculosa. A aura daquele pirralho mudou. Os olhos de Garp se estreitaram enquanto Leno relaxava o corpo, se espreguiçando casualmente completamente à vontade. Ele mudou, murmurou Kuina. O que mudou? Nami olhou para Kuina confusa. Leno está diferente, como se tivesse se libertado de algo. Ele parece mais leve, disse Kuina, com as sobrancelhas franzidas em reflexão. Sim, eu também sinto isso, Nojiko assentiu. Nami olhou para Leno com os olhos semicerrados. Sério? Então veio um rugido. O corpo de Leno cresceu, logo ultrapassando 5 metros. 2 chifres brotaram de sua cabeça, seu corpo coberto por escamas roxas de dragão, uma longa cauda balançando atrás dele, uma forma completa de dragão humano. Incrível! O que está acontecendo? Ele se transformou em um homem-dragão, gritou Luffy com os olhos brilhando. Ha. Então foi você quem matou o Leão Dourado. Não é à toa que aquela espada me pareceu familiar. Era você. Perfeito. Finalmente te encontrei. Você precisa se juntar à marinha, eu te farei almirante. Garp gargalhou alto. O aqui do armamento fluiu pelo braço direito de Leno, revestindo sua lâmina com fios semelhantes a pétalas. Poupe-me, velho. Derrote-me primeiro, depois conversamos. Num instante, ele apareceu diante de Garp e desferiu um golpe certeiro. Tão rápido, Garp mal conseguiu levantar o braço revestido de aqui em defesa. Clang! O golpe o fez recuar. Sangue jorrou de um corte recente em seu braço, e seu olhar tornou-se solene. Pirralho, seu poder aumentou tanto, e você aprendeu aqui do armamento. Nada mal. Parece que eu também vou ter que usar tudo que tenho, hahaha. Ele atacou novamente com os punhos cerrados. Finalmente o vice-almirante Garp está ferido. Nami respirou aliviada. Vovô, sangrando? Você só pode estar brincando, gritou Luffy incrédulo. Punho de ferro meteoro. Seu punho negro como breu cortou faíscas enquanto disparava em direção a Leno. Pétalas rodopiaram da lâmina de Leno, avançando em sua direção. Poder do dragão, combo de golpe pesado. Bum, pá. O rangido de aço contra aço ecoou pelo ar. A onda de choque propagou-se como uma tempestade, despedaçando o solo e as pedras, arrasando a encosta da montanha. Está chegando. A onda de choque está chegando. Até onde esses dois vão levar isso? Nami gritou, à beira do colapso. Socorro! Quero ir para casa, gritou Luffy debatendo-se enquanto Kuina o carregava pela gola. Continua forte como sempre, velho. Leno rangeu os dentes com a lâmina travada contra o punho de Garp. Ha. Você também não é nada mal, pirralho. O impacto continuou, suas figuras se transformando em borrões de luz vermelha e azul, colidindo repetidamente. Os espectadores atônitos só conseguiam acompanhar o que acontecia pelas batidas e faíscas. Já se passaram 5 dias, e o vice-almirante Garp ainda está lutando. Ele é forte demais, sussurravam os fuzileiros navais que se reuniram após ouvirem a comoção dias antes. A princípio pensei que o Kaido tivesse vindo, mas descobri que era aquele garoto da taverna. Incrível! Quem diria que aquele rapaz de aparência tão certinha era tão poderoso? Não importa quantas vezes eu veja, a força do vice-almirante Garp é aterradora. É isso que significa ser uma potência marítima de alto nível, murmuraram eles. Kuina, nós deveríamos. Nami aproximou-se de Kuina, sussurrando enquanto observava os fuzileiros navais que se reuniam. Não precisa. Vamos esperar o resultado do caso do Leno, disse Kuina com firmeza. Nami olhou para o campo de batalha com a ansiedade estampada no rosto. Aia. O cabelo de Leno grudava em sua testa. As escamas de dragão estavam rachadas em vários lugares. Havia sangue em seus lábios e seu peito arfava. Pirralho, não consegue acompanhar? Volte para os fuzileiros navais comigo e eu te treino, hahaha. Garp também estava coberto de cortes, sangrando abundantemente, mas mesmo assim ria ofegante. Velho, eu simplesmente não consigo bater muito forte em você. E se eu te quebrasse? Os fuzileiros navais iriam me caçar. Leno deu um sorriso irônico. O quê? Tá me menosprezando, garoto? Garp olhou furioso. Punho de ferro à chuva de meteoros. Toma essa, pirralho. Ele saltou alto, com os punhos em chamas, desferindo uma tempestade de golpes. Poder do dragão, rajada de cortes. Rugiu Leno, a lâmina reluzindo em arcos rápidos. Bum, bum, bum. Explosões ecoaram pelo céu, ondas de força sacudindo a terra. Antes mesmo que as explosões tivessem se dissipado, os dois avançaram novamente em um borrão. O campo de batalha se estendia cada vez mais, deixando a terra revirada e destruída. Os espectadores ficaram estupefatos, olhando para o terreno baldio sem palavras. Nami lançou um olhar aos outros. Silenciosamente, eles se afastaram. Capítulo 36. Ainda bem que levaram a luta para o mar. Com esse nível de destruição, a vila próxima teria sido arrasada. Murmuraram os fuzileiros navais em um navio de guerra enquanto observavam as duas figuras lutando no ilhéu distante. Sim, mesmo estando tão longe, ainda conseguimos sentir. Eles estão nisso há, quase 10 dias. Muito forte. Simplesmente, muito forte, disse um marinheiro com os olhos cheios de admiração. Se treinarmos bastante, nós também conseguiremos. Deixe isso para lá. Esse tipo de poder é inato. Não é algo que o trabalho árduo possa compensar, disse seu colega, interrompendo-o abruptamente. Estrondos se bombaram. A ilha estremeceu e ondas se propagaram pelo mar. Encarando-o, Garp olhou para Leno, que ofegava com franca admiração. Então, pirralho, já se decidiu? Entre para os fuzileiros navais, um posto de almirante pode ser seu. Você ainda é tão jovem. Ser almirante da frota um dia não é impossível. Meu velho, eu disse desde o começo, não vou me alistar nos fuzileiros navais. Ninguém pode me obrigar. Seu pirralho teimoso. Você não vai derramar uma lágrima até ver seu próprio caixão, não é? Disse Garp, praguejando furiosamente. Sua aura mudou. ZZZT, arcos preto-avermelhados crepitaram sobre ele.
Ele avançou. Os relâmpagos o acompanhavam, pedrinhas deslizando enquanto nuvens de poeira se levantavam. Nesse caso, vou te nocautear e te arrastar de volta. Impacto galáctico. Garp voou alto, o punho envolto em uma chama dourada ofuscante enquanto caía no chão. Ah, ótimo, você está tentando me esmagar até virar pasta. Se isso acontecer, vou ficar todo machucado. A lâmina de Leno flamejou em carmesim, relâmpagos escarlates dançaram. Ele avançou com um passo firme, o corpo se contorcendo. Arcos elétricos percorreram o aço enquanto ele saltava e cortava. Poder do dragão, fenda divina do céu. O ar ficou completamente imóvel. Entre o punho e a lâmina, a energia comprimida se expandiu em uma esfera brilhante, maior, mais densa. Bum, bum, bum. A ilha se partiu em fendas enormes, pedras jorraram. O mar se agitou, ondas avançaram velozmente. Arcos escarlates se espalharam pelo ilhéu enquanto uma luz branca e intensa explodia do choque e banhava tudo. No navio de guerra distante, os fuzileiros navais protegeram os olhos. Quando o brilho diminuiu e eles abriram os olhos, não havia ilha alguma. A camada de nuvens acima havia sido aberta, revelando uma vasta cavidade, e raios de sol penetravam diretamente no céu. E isso, a ilha desapareceu. Olha só, as nuvens. Não, o céu tem um buraco, grasnou o marinheiro. Vice-almirante Garp, ele está na água. Movam-se. Resgatem-no. A tripulação impulsionou o navio em sua direção. Onde está aquele pirralho? Morto. Isso não deveria acontecer. Garp examinou as ondas, resmungando. Então, uma voz ecoou de cima. Adeus, velho, até nos encontrarmos novamente. Ele olhou para cima. Uma embarcação de aço com estranhas asas disparou para longe. Leno estava no parapeito, acenando. Um navio voador. Maldito pirralho, ele escapou. Ha 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 ha. Incrível. Um navio que voa. Luffy debruçou-se sobre o parapeito com os olhos brilhando. O navio está voando. Gaguejou um fuzileiro naval. É a primeira vez que vejo isso. Chega de ficar olhando. Tragam o vice-almirante a bordo. Sim. Eles se apressaram e puxaram Garp para fora. Um dirigível de aço deslizava silenciosamente sobre um trecho calmo do mar. Ah, estou tão exausto, disse Leno, deitado no convés. Ele bocejou e se espreguiçou. Passaram-se 2 dias. No dia em que voltou a bordo, comeu até se fartar e depois dormiu 2 dias seguidos, quase assustando as meninas até a morte. Felizmente, ele só tinha dormido. Acordou naquela manhã. Nojiko, o que vamos comer? Estou morrendo de fome. Aguarde, já está quase pronto. Parece que preciso encontrar um cozinheiro. A Nojiko já está treinando tanto. Não posso deixá-la fazer isso sozinha, murmurou Leno para si mesmo. Nami, que estava lendo por perto, revirou os olhos para ele, depois olhou para cima e acenou para uma repórter. Seu idiota do Leno, olha só. Você está no jornal de novo. Ei, nós também estamos, exclamou Nami. As manchetes diziam: o misterioso matador de leões dourados é revelado. O navio milagroso, uma embarcação voadora de aço. O jovem misterioso que lutou contra o vice-almirante Garp por 10 dias e 10 noites. Leno, capitão de uma tripulação de aventureiros, nativo do Mar do Leste, grão-mestre espadachim, usuário de Akuma no Mi do tipo dragão, suspeito de ser um usuário de Zoa Mítica. Na foto seguinte aparecem suas tripulações, Kuina, Nami e Nojiko. O artigo destacava que Leno era o próprio jovem que matou o leão dourado, com fotos de antes e depois anexadas. Outra foto mostrava acenando do parapeito enquanto o navio decolava, Garp no mar abaixo. Uma parte considerável do público se maravilhou com o navio milagroso, uma embarcação de aço, e detalhou que ele foi construído por uma empresa de construção naval de Water 7. Haha, belas fotos de vocês todos, riu Leno. Kuina e Nojiko vieram ver. Em um mar tranquilo, um navio de guerra da marinha com cabeça de cachorro navegava de volta para o quartel-general. A bordo, Garp conversava com o almirante da frota Sengoku por meio de um Dendemushi. Garp, aquele garoto realmente lutou com você a esse ponto? Sim. O pirralho é assustadoramente forte. Ele domina os 3 tipos de Haki e é um grão-mestre espadachim. Pelo menos nível de almirante. Não é fácil lidar com ele, disse Garp com o rosto sério. Então por que você lutou com ele? Ele é hostil aos fuzileiros navais? Koth, não exatamente hostil. Ele simplesmente se recusou a se alistar nos fuzileiros navais. Eu queria testá-lo e, se possível, trazê-lo de volta. Eu não esperava. Garp parecia um pouco envergonhado. Garp, seu cabeça dura. Você transformou os fuzileiros navais em inimigos desnecessários. Não se preocupe, Sengoku. Aquele garoto não é tão mesquinho assim. Além disso, se ele não se alistou na marinha, a culpa não é toda sua. O que você disse? Se você tivesse mantido as rédeas mais rígidas e evitado criar parasitas, o pirralho poderia ter se juntado a nós. O tom de Garp tornou-se indignado. Ele lançou um olhar fulminante para o comandante da 16ª Divisão, Nezumi, que estava acorrentado, e seus homens. Em seguida, ele expôs os crimes de Nezumi. Os resultados da investigação foram repugnantes. Garp quase executou o verme ali mesmo. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.